eu vou te mostrar uma novidade que surgiu aqui no Brasil. Sabe aqueles containers, Louro? Sabe o que é container? Container é aquela caixa de metal enorme, né, que vem nos navios cargueiros. Agora, o que esse menino presta atenção no que você fala, eu não sei se ele entende nada. Mas presta atenção. O Bento presta uma atenção. Ele estava dizendo que você tem a boca muito grande. É grande. É pra compensar o tamanho do meu corpo. Bom, mas eu vou voltar no container. Sabe aqueles negócios que ficam no navio, que carrega mercadoria daqui para a Europa, que viajam nos navios? Carregam milhões de coisas, na verdade. É mesmo, sabe? Muito grande, eu sei qual é enorme. Então, você sabe para que serve aquilo? Além de carregar equipamento, coisas, comida, panela, carrega de tudo. Hein? Para que mais serve? Não faço ideia, Ana Maria. Não faz ideia? Não. Por exemplo, um container desse, quando não vai viajar mais, o que ele fica fazendo? Ele se aposenta, recebe aposentadoria. Pois é, aí tem que entrar com o pedido no INSS. Container tem vida útil, sabia? Olha lá, ó, olha lá, eles estão no porto, olha lá que bonito que é, né? Esses trabalhos dos portos aí, bem maneiro, pra carregar navio. Gente, container é isso aí, essas coisas enormes. Então, depois de 15 anos em média, né? Eles são aposentados. Aí eles, em vez de virar sucata, ou mesmo ir pro ferro velho, olha o que eles estão virando. A gente vira casa. Container que vira casa, Ana Maria. Caixas gigantes podem durar até 100 anos, assim, quando não viajam mais. É uma tendência, inclusive, que está acontecendo muito. Eu não sei com quem que eu vou conversar aqui. Se eu vou interromper essa conversa aqui de um com o outro, ou se eu vou contar a história dos containers pra você. Ana Maria, container deve ser quente pra caramba, não deve dar pra morar lá dentro. Isso é muito doido. Na Globo? Vai acontecer, nós vamos fazer aqui uma casa de container na Globo? É isso, Bento? Mas então, algumas empresas descobriram maneiras de aproveitar essas estruturas aí, que acabam sendo, na verdade, descartadas, mesmo pela indústria de navegação e de transporte. E aí já serviram como estande de vendas, espaço para abrigar operário em obra. Mais recentemente chamou a nossa atenção aqui no programa, o povo começou a usar esses containers como casa. E a novidade começou lá no exterior e tá bombando aqui no Brasil, sabia, Louro? Caramba, não sabia dessa não. Não é? O Bento também não sabia. É isso mesmo. Aí nós pedimos pro Fabrício Batalin conhecer um projeto aqui no Brasil, tá acontecendo lá em Curitiba, super interessante. Você quer ver junto? Que maneiro, chama o VT aí, Bento. Rodou. Dá pra imaginar que isso, um dia foi isso? E esse outro também veio do mesmo lugar. Pelo mundo tá cheio de projeto feito com estrutura de containers. Você sabe do que a gente tá falando, né? Aqueles caixotes de aço que viajam em navios transportando todo tipo de mercadoria. Então, depois de uns 10, 15 anos de uso, a indústria da navegação precisa renovar a frota. E aí descobriram que eles podem ser aproveitados para outra finalidade. Aqui no Brasil tem loja, estande de vendas de apartamentos e de uns tempos pra cá, moradia. É exatamente o que você ouviu. Tem família vivendo, e vivendo bem, hein? Dentro de containers. A gente foi até Curitiba, no Paraná, para conhecer esse novo estilo de morar. Entra comigo, entra comigo. Pode admirar o bom gosto da decoração, a distribuição super acertada dos espaços, o requinte dos móveis, acabamentos. Casa bacana, né? Passeando por ela, a gente até esquece que tudo isso que vocês estão vendo está dentro de 6 containers. É um baita projeto num condomínio de alto padrão. 240 metros quadrados de área útil distribuídos em 2 andares. Embaixo tem uma bela cozinha americana com mesa de jantar e uma outra para refeições menores, sala de estar e uma biblioteca hiper charmosa. Subindo as escadas, tem o escritório com mesa de trabalho e 3 quartos bem grandes. O de hóspedes com 2 camas, o da bebê, olha que bonitinho. Um banheiro que serve esses 2 cômodos e, claro, a suíte do casal, com uma varandona inclusive. Até agora nenhum sinal de container, né? Para entender como eles estão posicionados, melhor dar um pulinho lá fora. Essa é a fachada da casa, a única do condomínio feita de container. Visualizar até que é fácil. Aqui em cima são 3 containers. 1,
2, quarto do casal, e o terceiro ali com acabamento de madeira. E aqui embaixo os outros 3. 1 onde está a porta, 2 onde está a sala e o terceiro aqui. O complicadíssimo disso tudo, Danilo é o arquiteto responsável pela obra, é entender como é que se faz a montagem disso. Danilo, ver a gente consegue. Agora, como é que monta um container em cima do outro? Que conta que se faz? A conta é o projeto, é a necessidade que você tem que atender. Então, aqui no caso, por exemplo, eu precisava de garagem coberta, já é um princípio do projeto. Então, eu vou ter que provavelmente trazer alguma cobertura para frente. Então, eu já estou puxando 2 containers para cima para poder caber 2 carros aqui. Ou seja, é só uma parte do container de cima que está apoiada. A outra, essa sobre as nossas cabeças, fica no ar, suspensa. Como pode? Porque ele está ancorado e porque... Ele está ancorado aqui atrás. Ele está ancorado atrás e porque a estrutura toda do container, ela aguenta ela aguenta ficar até 2/3 do próprio corpo do container em balanço. Ela aguenta essa desproporção. Exatamente. Então é uma... Até 2/3. Ela pode ficar 2/3 para fora. Até 8 metros ela pode dar de balanço. Uma em cima com essa diferença. Um container de 12 metros de 40 pés pode dar até 8 metros de balanço tranquilamente. E eles garantem que nada sai do lugar. O acabamento é a gosto do proprietário. Nesse caso, a escolha foi botar um revestimento de madeira na lateral da casa para dar um ar mais rústico e esconder a parede de aço. Vamos voltar para dentro? Aí você deve estar se perguntando, como eles conseguem fazer esses vãos tão grandes? Onde estão as laterais de cada container? Aqui mais ou menos era a lateral de um container com a lateral de outro container. Exatamente. A pergunta é, como é que se faz essa ligação? Como é que se amplia o espaço juntando 2 containers que têm laterais, né? Então as laterais foram abertas, a estrutura toda foi mantida. Corta a lateral. Você corta a lateral do container daqui, exatamente. Corta a lateral do container daqui. E você corta exatamente onde te interessa para formar um ambiente. E é um jogo, né? Que você tem que fazer com que os 2 containers batam exatamente as aberturas para você poder formar os ambientes. E é assim com espaço interno, com janela, que também tinha uma lateral de container que precisou ser recortada. Exatamente, para fazer a saída para fora. O aço do container que não aparece no interior da casa está por trás das paredes de gesso, por onde passa a parte elétrica, hidráulica e também as mantas de isolamento acústico e térmico principalmente. Sem esse cuidado, meu amigo, isso viraria uma estufa. O calor seria insuportável. Agora, sabe em quanto tempo a casa foi construída? 5 meses, com decoração e tudo, pronta para morar, porque a estrutura eles montaram no mesmo dia. Um dia estava o terreno, eles vieram com os containers, encaixaram e no final da tarde tinha uma casa. Os vizinhos saíram daqui para trabalhar, não tinha nada, quando voltaram tinha uma casa. Então foi super rápido. Essas imagens são de uma outra casa, mas ajudam a entender como é a montagem. Os containers chegam em caminhões e na base do guindaste são encaixados um no outro. O resultado foi esse, ó. Levou só 3 meses. Prazo menor, preço menor também. O arquiteto diz que o custo cai 25% em relação a um projeto de alvenaria. Sem falar na sustentabilidade que está tão em alta, a obra praticamente não usa areia, tijolos e deixa uma quantidade mínima de resíduos. Diferenciais que pesaram na decisão de morar na casa de aço com a certeza de ter feito a melhor escolha. Quem olha por fora pensa, meu Deus, mas vai morar dentro de uma lata dessa, e quando entra vê que a casa é uma casa de alvenaria como qualquer outra e pode ser linda. Caramba, Ana. Entendeu, Louro Isso José? é incrível. Pois é, e o que é mais fantástico, maneiro. além da sustentabilidade que a gente viu falando aí, é 25%, Louro José. Pois é. Mais barato no seu bolsinho. Incrível, eu adorei essa ideia. Não é? E o tempo? Quanto se ganha, né? Às vezes o tempo, dizem que o tempo vale dinheiro, né? Vale, Num claro. caso desse, que você não fica pagando aquele monte de empregados, aquele monte de tempo numa obra. Tem obra que numa casa de média desse tamanho que dura mais de um ano. Ah, dura mesmo. Não é? Não, e a casa fica tão bonita. E fica bonita, de bom gosto. E vendo isso, eu fiquei me perguntando aqui, né? De onde vem, será, né? Tantos containers. Onde é que será o cemitério dos containers? Ah, tem, é o cemitério deles. Uai, tem, porque eles viram sucata depois de 15 anos de uso, né? Aí nós pedimos pro Fabrício descobrir
E para ver se essa tendência de repente não toca aí no seu coração e fala, nossa, né, já que fica 25% mais barato e pode ser uma ideia, se encaixa no seu estilo de vida, né? E não tem muito onde esconder um caixotão desse tamanho, né? Então devia ter um depósito de caixote desse, É muito né? grande. Vamos ver onde é? Vamos lá, vamos ver. Rodou. Para fazer estoque da mercadoria em questão, o espaço tem que ser grande. A dona do pátio é uma empresa de Curitiba, Paraná, que compra os contêineres da indústria de navegação para revender depois. Os caixotes de aço têm 2 tamanhos padrão, um menor de 15 metros quadrados e 2 toneladas e o maior de 30 metros quadrados e quase 4 toneladas. É muito provável que você nunca tenha entrado num container, certo? Vamos lá então? A porta é pesadinha, mas nem tanto. Bom, esse aqui é o maior dos dois. Ele tem 12 metros de comprimento por 2,35 de largura e 2,70 de pé direito. Piso de madeira super resistente, claro, todo de aço puro. Como ele não foi tratado ainda, a gente percebe as marcas, né, das cargas que ele transportou e também alguns amassados, inclusive aquele ali, ó, no teto. Já pensou como é que faz, então, no tanto de coisa que precisa fazer para transformar isso tudo num ambiente de uma casa? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? O primeiro passo é selecionar qual container serve para projetos de moradia. Nós tomamos muito cuidado com o piso, com a integridade, ver se não teve danos, com a questão do alinhamento do container para que isso não se reflita depois no revestimento interno, a questão de amassamento, que é cosmético, a questão estrutural, que é extremamente importante, uma vez que a gente pode fazer desde uma casa de um andar até um prédio de vários andares. A gente também não trabalha containers que tenham remendos para esse tipo de segmento. Feita a seleção, hora de botar a mão no aço. Começa resolvendo os amassados, na base da porrada. Um de cada lado. Ajeita daqui, bate dali. Tem que remover qualquer coisa que atrapalhe a pintura mais tarde, como esses adesivos, por exemplo. E aí, partir para a execução do projeto. Esse cômodo aqui começa a ganhar cara nesse momento. Dá licença um minutinho. Ó, isso aqui é o projeto do arquiteto em relação a esse ambiente, a esse espaço. Então tem as marcações de onde serão a porta e a janela desse espaço. Eles estão começando a fazer a marcação agora para daqui a pouco cortar. E aí o ambiente começa a ganhar uma cara diferente. Vamos acompanhar, vamos ver. A marcação tem que ser precisa. É ela que vai servir de base para os cortes na estrutura que vem em seguida. Olhando essa imagem rapidinha, fica mais fácil de ver o resultado. Depois eles instalam as molduras das portas e janelas, lixam tudo para deixar a estrutura bem lisinha e fazem uma lavagem, que vai remover restos de óleo e graxa para facilitar a pintura depois. Não é uma lavagem, então, para eventualmente remover um resíduo químico. Porque o que talvez muita gente esteja se perguntando, como que eu vou saber se esse container, se a minha futura casa não transportou produto químico, não está contaminada? Então, e aí? Nós, quando fazemos a seleção desses containers no porto, através de evidências, normalmente de adesivos, conseguimos detectar se esse container em algum momento da sua vida teve transporte de produto químico ou não. Agora vem a tinta. Acelerando para ver como fica. E assim segue para o endereço da montagem. É o fim de um container e o nascimento de uma nova casa. Ô, rapaz, Caramba! vamos repensar nesse negócio de morar? Ah, não vou te enganar não, hein? Isso aí é uma solução pra muita gente, viu? Pode ser até para uma ampliação de casa. O papagaio já estava com ideias aqui de ampliar o puleiro dele. Claro, botar Que tá- um container. Diz que está faltando um espaço lá para garagem, É muito então ele maneiro. vai ampliar a casa. Tem terreno, não tem grana. Então agora Tem vai ficar container. muito... Pô, show de bola.